Este vídeo te encontrou no momento exato em que tua alma quis ser ouvida. Toda vez que você sentir-se perdido, volte a este vídeo. Ele não te dará respostas, ele te reconectará com a voz da tua própria alma. Rumi sabia, a paz não está no mundo, está em quem se lembra de ouvir o que vive dentro. Você não está aqui por acaso. Ao assistir, você não vai apenas sentir, vai lembrar quem sempre foi. Há uma parte de você que nunca partiu, mesmo quando tudo desabou. Uma presença silenciosa que te observa desde o início dos tempos, esperando o momento em que você se lembraria dela. E, curiosamente, é sempre quando a mente está cansada e o coração começa a chamar por algo que não pode ser nomeado, que esse reencontro acontece. O que Rumi chamou de a linguagem sem palavras, o sopro do amado, o eco do divino dentro do peito humano. O que você busca não está fora, está naquilo que sempre esteve te observando enquanto você buscava. Escreva nos comentários, eu escolho me lembrar de mim. E se essa mensagem tocar algo em você, torne-se membro do canal e entre no círculo daqueles que caminham pelo mesmo jardim interior. Imagine agora que cada pensamento que surge é uma porta. A maioria delas leva de volta ao ruído, às preocupações, à pressa. Mas há uma única porta, quase invisível, que conduz ao silêncio. O sufismo chama esse lugar de Qalb, o coração espiritual. Quando você entra ali, o mundo cessa. Não porque desapareceu, mas porque perdeu importância. Rumi dizia, há um campo além das ideias de certo e errado. Eu te encontrarei lá. Essa frase não é poesia, é um mapa. Esse campo é o estado em que a alma se revela a si mesma. E toda vez que você silencia o julgamento e repousa no agora, esse campo se abre e o reencontro começa. Muitos tentam ouvir a alma como se fosse uma voz distinta, mas a alma não fala em palavras. Ela vibra, ela é o intervalo entre uma respiração e outra. É o espaço entre um pensamento e o próximo. Por isso, o sufismo não ensina tanto a aprender, mas a desaprender, desfazer o excesso, dissolver o ruído, esquecer o que não é essencial. O sufismo é o caminho do esvaziamento. E quando você se esvazia, o amado preenche. O problema é que fomos educados a acreditar que a alma é algo distante, um dom reservado aos santos, quando, na verdade, ela é o que você é antes de pensar. Quando você está totalmente presente, ao ouvir o som da chuva, ao sentir o toque de alguém que ama, ao contemplar o pôr do sol sem querer tirar uma foto, ali, por alguns segundos, a alma aparece. Você não precisa procurá-la, apenas deixar de resistir à vida. Rumi dizia que o amor é o fogo que transforma o barro em ouro. E esse fogo começa com a escuta. Ouvir a alma é permitir que o amor derreta o medo. É quando você começa a perceber que o silêncio não é vazio, mas cheio de presença. E essa presença não está tentando te guiar de fora, mas revelar o que sempre esteve dentro. O sufismo ensina: quem conhece o seu próprio coração, conhece o seu Senhor. E talvez esse seja o maior segredo da vida. Você não veio para encontrar Deus. Você veio para se lembrar de que nunca esteve separado dele. A alma não se manifesta através de esforço, mas de rendição. Quanto mais você tenta controlá-la, mais ela se esconde. É quando você solta, respira e aceita o mistério que ela começa a sussurrar. E esses sussurros não chegam como respostas prontas, mas como um sentimento de paz que antecede qualquer explicação. É nesse instante que o verdadeiro conhecimento floresce. O conhecimento que não vem da mente, mas do coração desperto. Rumi foi mestre em revelar essa alquimia. Ele dizia que o coração humano é uma taverna secreta, onde o vinho do divino é servido aos que ousam despir-se da falsa identidade. E é por isso que, às vezes, a vida te quebra, para que a taça se abra. Cada perda, cada dor, cada silêncio profundo é uma preparação para receber o vinho da presença. Nada é por acaso. Até o que você chama de erro pode ser um portal. Há um verso antigo do sufismo que diz: a alma dança quando o ego se cala. Isso não é metáfora, é fisiologia espiritual. Quando a mente tenta controlar tudo, o corpo endurece, o coração se contrai.
Mas quando você respira fundo e permite-se simplesmente sentir, a energia começa a fluir de novo. A alma é movimento, é vibração, é dança. É por isso que os derviches giram, não para performar, mas para dissolver-se. O giro é uma oração em forma de corpo, uma rendição ao centro. E você também pode girar internamente, sempre que soltar o controle e se alinhar ao eixo do ser. O sufismo ensina que o maior obstáculo para a escuta da alma é o excesso de palavras internas. A mente é barulhenta, a alma é silêncio. A mente analisa, a alma compreende. A mente compara, a alma aceita. E toda vez que você se sente dividido, perdido, incapaz de sentir o sentido, é porque está escutando demais a mente e pouco a alma. Por isso, a prática é simples. Sente-se, feche os olhos e pergunte: o que minha alma quer que eu saiba agora? Não espere uma frase. Espere uma sensação. Ela vem como um calor no peito, uma expansão, uma certeza suave. Isso é a alma falando. O caminho do coração é o retorno ao simples. Rumi dizia: você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota. Essa é a inversão mais profunda que existe. Você não precisa ir ao céu para encontrar o divino. O divino já respira através de você. Quando você entende isso, toda a busca se transforma em gratidão. E o que antes era falta, torna-se plenitude. O amor sufi é uma ciência espiritual. Ele transforma o ego em espelho. Tudo o que te irrita ou te fere é, na verdade, o reflexo de algo que ainda não foi amado em você. E é por isso que Rumi dizia: a ferida é o lugar por onde a luz entra. Quando você para de fugir das suas dores e começa a escutá-las, elas se tornam portais. A dor é apenas um mensageiro da alma tentando te chamar de volta para casa. Você talvez pense: mas e se eu não conseguir ouvir nada? Isso também é escuta. O silêncio é a resposta mais pura. A alma não grita, ela espera. Espera até que a mente se canse o bastante para se ajoelhar. E quando isso acontece, quando finalmente você se rende ao silêncio, algo desperta. Um sentimento de lar, de eternidade, de que nada falta e nada sobra. Isso é o início da conexão. Quando Rumi perdeu seu mestre Shams de Tabriz, ele chorou até que cada lágrima virasse verso. Foi ali que nasceu sua sabedoria mais profunda. O amor não se perde, apenas muda de forma. E é assim também com a alma. Ela não vai embora, apenas se esconde quando você se distrai. Mas toda vez que você respira fundo e se lembra de quem é, ela retorna. Escutar a alma é como olhar o céu noturno. Quanto mais escuro o horizonte, mais visíveis se tornam as estrelas. O silêncio interno é essa escuridão fértil onde brilham as respostas que você nunca encontrou no barulho. A alma não quer te dar controle, ela quer te devolver presença. Ela não quer que você entenda, ela quer que você sinta. E talvez seja por isso que você está vendo este vídeo agora. Não é acaso, é o chamado. A alma reconhece quando é chamada pelo nome. E a cada palavra que te toca, uma parte sua desperta do sono. Essa não é uma mensagem para ser entendida, é uma mensagem para ser sentida. E quando sentir, não fuja. Fique, respire. Permita que o silêncio fale. Porque de tempos em tempos, quando o coração está pronto, o universo reorganiza tudo para te lembrar do que sempre foi verdade. Você nunca se desconectou da sua alma. Apenas se esqueceu por um momento. Mas agora, ela está te chamando de volta. E talvez a verdadeira pergunta seja: você está pronto para ouvi-la desta vez? Você foi ensinado a procurar sinais grandiosos, a esperar que o divino se manifeste em luzes, vozes ou experiências extraordinárias. Mas Rumi sussurra outra verdade. Deus se revela nas coisas pequenas, nos detalhes ignorados, na respiração que você quase esqueceu de perceber, no olhar que dura meio segundo a mais. O portal da alma não é uma explosão de iluminação, é um retorno à simplicidade que a mente julgava insignificante. O extraordinário é o comum visto com olhos despertos. O problema é que a pressa te cegou para o sagrado que sempre esteve à sua frente. O verdadeiro silêncio espiritual não é ausência de som,
mas de resistência. É quando você deixa de lutar contra o que é. O sufismo não busca uma paz sem ruído, mas uma quietude dentro do movimento. É a arte de permanecer imóvel por dentro, mesmo quando o mundo gira. Isso é o que os mestres chamavam de dança imóvel. O coração repousa, enquanto o corpo vive. A mente humana quer entender. A alma quer participar. Enquanto você observa, a alma se move. Quando você tenta controlar, ela desaparece. Rumi dizia que há um perfume no coração humano que o amado reconhece de longe. Cada emoção verdadeira, mesmo a dor, é um incenso espiritual que sobe ao céu invisível. O erro é tentar eliminar as emoções ao invés de santificá-las. O sufismo não busca anular o humano, mas torná-lo transparente à luz. Por isso, quando você sente tristeza, não está distante do divino, está sendo lapidado por ele. A lágrima é a água que revela o ouro escondido sob a poeira do orgulho. Enquanto o mundo ensina a acumular, o sufismo ensina a dissolver. A alma cresce quando o ego diminui, não por negação, mas por liberação. Você não é chamado a ser melhor, mas mais verdadeiro. Essa é a diferença entre o caminho espiritual e o caminho social. No mundo você precisa construir uma imagem. No caminho da alma você precisa quebrá-la. Só quando a máscara se rompe é que o rosto real aparece. Os sufis chamam isso de fana, a extinção do falso eu. E esse morrer não é trágico, é libertador. A morte espiritual é o nascimento da autenticidade. Quando você solta a ideia de quem deveria ser, começa a sentir quem realmente é. Esse é o segredo por trás do aparente paradoxo sufi. Quanto menos você tenta ser algo, mais próximo do divino você se torna. O ego é ruído, a alma é música, e a música só surge quando o instrumento é esvaziado. Rumi costumava dizer que Deus está mais perto de você do que a sua própria veia jugular. Não é metáfora, é literalidade espiritual. O divino não está em cima, mas dentro. O que te separa dele não é distância, mas distração. É por isso que os mestres sufi não oram para chamar Deus, mas para lembrar dele. A oração não é súplica, é recordação. Quando você se lembra, o véu se dissolve e a presença se revela. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe. Escutar a alma não é uma experiência emocional, é uma mudança de percepção. Não se trata de sentir mais, mas de perceber diferente. É o instante em que a separação cai, e o que você chamava de eu se mistura com tudo. É quando a fronteira entre o interno e o externo se dissolve, e você percebe que nunca houve dois, apenas um respirando em formas diferentes. Os sufis dançam porque sabem que o movimento revela o invisível. Girar é imitar o cosmos, é recordar que tudo o que existe está em rotação constante em torno do centro imóvel. Quando o derviche gira, ele não busca êxtase, busca o ponto fixo que existe no meio do movimento. Esse ponto é o coração desperto, e dentro dele, o amado espera. A dança não leva a Deus. Ela revela que ele sempre esteve dançando em você. A maioria das pessoas acredita que precisa se purificar antes de se aproximar do divino. Mas Rumi dizia o oposto. É na aproximação que a purificação acontece. A água não exige que a poeira esteja limpa antes de tocá-la. É o toque que limpa. Você não precisa ser digno para ouvir sua alma. Precisa apenas se permitir ser ouvido por ela. A alma não exige perfeição, exige presença. Escutar a alma é um ato de coragem, porque ela vai te mostrar tudo o que você tentou esconder. Não para te punir, mas para te libertar. Cada sombra que surge é uma parte esquecida de você pedindo para voltar para casa. O amor divino não rejeita o que é imperfeito. Ele o transforma. O sufismo ensina que o amor é a alquimia suprema. Ele não corrige, ele transmuta. O erro que muitos cometem é buscar a alma como se fosse um objetivo. Mas a alma não é um destino, é o caminho. Não se chega até ela, porque é ela que está caminhando. O buscador e o buscado são a mesma coisa. O que você chama de jornada espiritual é, na verdade, a alma se reconhecendo através da experiência humana. Cada passo, cada tropeço é um espelho.
Rumi disse: "Você não é o viajante, você é o caminho em si." Essa frase muda tudo. Significa que você não está indo em direção à iluminação. Você é a própria luz tentando se ver através da sombra. E a vida é o espelho em que esse reflexo se manifesta. A alma não está esperando o amanhã. Ela quer ser vivida agora. No sufismo, existe uma prática chamada zikr, que significa recordação. Os derviches repetem o nome de Deus não como mantra mecânico, mas como forma de acordar. Cada repetição é um golpe na parede do esquecimento. E quando o coração finalmente se abre, o nome deixa de ser palavra e se torna vibração. Essa vibração é a mesma que mantém o universo unido. Escutar sua alma é participar desse mesmo canto cósmico. Mas há algo mais sutil. A alma fala através do corpo. Quando você ignora o corpo, ignora o templo. O sufismo nunca separou o físico do espiritual. O corpo é a flauta por onde o sopro divino passa, e cada tensão é apenas uma nota presa, esperando para ser liberada. Por isso, quando você respira com consciência, o corpo começa a cantar a melodia original do ser. A mente teme o silêncio porque não sabe o que fazer com ele. Mas o silêncio é o idioma do amado. Ele não fala em ruídos, fala em pausas. É no intervalo entre os pensamentos que o infinito se apresenta. O sufismo ensina que o silêncio não é ausência, é plenitude. E quando você se entrega a ele, algo dentro de você começa a se expandir como o som de um sino que nunca cessa. A alma não busca segurança, busca verdade. E por isso, quando você começa a ouvi-la, tudo o que era confortável começa a tremer. A alma não negocia com o medo, apenas o dissolve. Ela vai arrancar de você tudo o que é pequeno demais para conter o divino. Esse processo pode parecer desordem, mas é purificação. O caos é apenas o movimento da verdade organizando o que estava distorcido. Rumi dizia: "Não busque o amor. Busque as barreiras que você construiu contra ele." O mesmo vale para a alma. Ela nunca te deixou. Você apenas ergueu muros entre vocês. Muros feitos de culpa, pressa, exigência e autoexigência. Quando esses muros caem, a alma não precisa vir de lugar nenhum. Ela simplesmente aparece, como o sol que sempre esteve atrás das nuvens. E há algo que poucos ousam compreender. Escutar a alma é também escutar o mundo, porque o mundo é o corpo visível da alma universal. Cada pessoa, cada situação, cada som é uma mensagem cifrada vinda do invisível. O que você chama de coincidência é apenas o modo que o divino encontrou de te responder discretamente. E se você observar com o coração desperto, tudo se torna diálogo. E se você pudesse ouvir agora o que sua alma está tentando te dizer neste exato momento, será que suportaria a intensidade do que ela tem guardado? Porque talvez o que ela mais queira te mostrar não seja uma resposta, mas um espelho. Está pronto para olhar? A alma não é um refúgio para fugir do mundo. É a própria força que te envia de volta a ele com olhos transformados. O erro está em imaginar que o espiritual é separado do cotidiano. O sufismo sempre ensinou o contrário. Deus se revela na panela que ferve, no olhar do desconhecido, no instante em que você respira sem perceber. O divino não se esconde no alto, mas no agora. O problema é que o ser humano procura o céu enquanto pisa sobre ele. A conexão com a alma não é um estado, é um modo de estar vivo. Quando você percebe isso, nada mais é comum. Tudo se torna sagrado. Rumi dizia que o amado não quer que você o encontre, mas que o perceba em tudo o que toca. Isso muda tudo, porque a busca deixa de ser corrida e se torna contemplação. O sofrimento nasce do movimento errado, tentar alcançar o que já te habita. Quando você se aquieta, a alma se move. Quando você tenta forçar, ela se esconde. E é por isso que a entrega é o verdadeiro segredo da sabedoria sufi. Você não conquista a alma, você permite que ela floresça. A escuta da alma começa quando você deixa de acreditar em tudo o que pensa, porque a mente é um espelho sujo que reflete distorcido o que é puro. O sufismo é a arte de limpar esse espelho com as lágrimas da sinceridade. A sinceridade é a oração mais poderosa. Não é a repetição de frases sagradas,
mas a coragem de admitir o que realmente sente. A alma não fala com quem finge. Ela se revela apenas ao coração que se permite ser real. Rumi dizia: o que você procura está te procurando. Isso não é romantismo espiritual, é ciência da consciência. Significa que o objeto da busca e o buscador são polos de uma mesma vibração. O desejo que você sente por Deus é o próprio Deus desejando se reconhecer através de você. Quando essa verdade é compreendida, a luta cessa. E no silêncio da entrega, a alma começa a cantar. A voz da alma é sutil, mas irresistível. Ela não grita, ela puxa, não força, convida. Ela aparece nos pequenos impulsos que você costuma ignorar. Na vontade de caminhar sem rumo, no desejo inexplicável de se afastar de certos lugares, no arrepio que surge quando algo é verdadeiro. Isso é a alma te chamando. O sufismo ensina: o amado fala por sinais e o sábio os reconhece. Mas você só os escuta quando para de racionalizar o mistério. Não tente entender a alma. Entender é função da mente. Sentir é a linguagem do espírito. O sufi aprende a pensar com o coração e sentir com o pensamento. É o casamento interno das duas naturezas. Quando o coração pensa, o pensamento se torna oração. Quando o pensamento sente, o amor se torna sabedoria. Esse é o equilíbrio perdido do ser humano moderno. Ele pensa demais e sente de menos. E é por isso que se sente vazio mesmo quando tem tudo. Os mestres sufi diziam que o ego é uma sombra, não um inimigo. O erro é tentar destruí-lo. Ele não deve ser vencido, mas iluminado. Quando você acende a luz da consciência, a sombra desaparece sem luta. O ego não precisa ser eliminado. Ele precisa ser educado. O coração é o mestre que o treina até que ele se ajoelhe diante do amor. A guerra interior não se vence com força, mas com compaixão. Muitos pensam que se conectar com a alma é se afastar das emoções. Mas a alma não teme sentir. Ela mergulha no amor e na dor com igual reverência. O sufismo ensina que o amor é a única oração verdadeira, e a dor é a porta secreta por onde Deus entra. Cada emoção é uma onda que revela o oceano. O que te causa dor, na verdade, te mostra onde ainda há distância entre você e o todo. Quando você ama até o que dói desaparece. Rumi ensinava que o coração humano é uma escola, e a dor é o professor que mais ensina. O que você chama de perda é apenas uma forma de aprendizado. O amado retira algo de você apenas para devolver multiplicado. E o curioso é que quanto mais você tenta segurar o que passa, mais sofre. A alma não acumula, ela flui. O amor não prende, ele liberta. O verdadeiro desapego não é indiferença, é confiança total no movimento da vida. Os sufis viam cada respiração como um segredo divino. Inspirar é receber o sopro de Deus. Expirar é devolver gratidão. É o ciclo da criação acontecendo dentro de você a cada segundo. Quando você respira consciente, o corpo se torna templo. O que te conecta à alma não é ritual complicado, mas a simplicidade do instante vivido com presença. E presença é quando o agora se torna eterno. Rumi dizia: você é o véu entre você e o amado. O que te impede de ouvir a alma não é o mundo, é o ruído interno. Cada pensamento repetitivo, cada medo, cada julgamento é uma cortina, mas o milagre é que basta um instante de rendição para que o véu caia. O retorno à alma é imediato quando há sinceridade. Deus não demora, quem demora é a resistência. O caminho sufi não é linear, ele é uma espiral. Você volta aos mesmos lugares, mas nunca como o mesmo ser. A alma se revela em camadas. O que hoje parece confuso, amanhã será clareza. O importante é continuar dançando, mesmo quando não há música, porque a alma é o som que nasce do silêncio. Quando você entende isso, a ausência se torna presença, e até o vazio ganha voz. O sufismo ensina que o mundo é um espelho do invisível. O que você chama de realidade é apenas o reflexo de vibrações mais sutis. Tudo o que acontece fora é uma tradução do que vibra dentro. Quando algo te fere, é o próprio espelho te mostrando uma parte não curada. O segredo não é quebrar o espelho,
mas mudar o reflexo. A alma não muda o mundo, muda a forma de vê-lo, e o mundo muda por consequência. Escutar a alma é uma revolução silenciosa. Você não precisará mais de aprovação, porque a verdade interna se tornará suficiente. Isso não é isolamento, é liberdade. O silêncio não te afasta das pessoas, apenas te livra do ruído que te impedia de amá-las de verdade. A alma não busca companhia por necessidade, mas por transbordamento. Ela não precisa de aplauso, porque já vive em comunhão com o infinito. O sufismo diz que o amor é o fogo e o coração é o pavio. E o fogo não pergunta se o pavio está pronto, ele apenas acende. Quando o amor divino desperta em você, tudo o que não é verdadeiro começa a arder. Essa queima é purificação. E quanto mais dói, mais puro você se torna. O ego chama isso de perda. A alma chama de renascimento. Quando você começa a ouvir sua alma, o tempo muda. As horas não passam, elas se dissolvem. A percepção se expande e cada instante se torna um universo. O Sufi vive entre o segundo e o eterno. Ele sabe que o relógio mede o corpo, mas o coração mede a alma, e quando o coração desperta, o tempo deixa de ser uma prisão e se torna um portal. Há uma razão pela qual os mestres Sufi falam tanto sobre o amado. Não é um ser separado, é a face divina em tudo o que existe. O amado é o nome que damos àquilo que nunca cessa de chamar. O que te atrai na beleza, o que te comove na arte, o que te silencia diante do céu estrelado, tudo isso é o amado se revelando em disfarces. O amor humano é apenas a sombra pálida desse fogo primordial. E quando esse fogo te toca, nada mais te satisfaz. As distrações perdem o sabor, as promessas do mundo se esvaziam. Isso é sinal de que a alma está despertando. Ela começa a retirar o prazer do superficial para te empurrar ao essencial. E o essencial não tem forma, tem vibração. É um chamado que cresce dentro de você, até que se torne inevitável responder. Então pergunte-se agora, e se o que você chama de busca espiritual for, na verdade, o modo que a alma encontrou de te trazer de volta para casa? E se o que você sente não for carência, mas lembrança? O que aconteceria se você, por um instante, parasse de procurar e apenas respirasse, permitindo que o silêncio te encontrasse primeiro? Há um instante em que a alma não fala, ela vibra. E é justamente nesse silêncio vibracional que o ser humano moderno se perde, tentando traduzir em palavras o que só pode ser compreendido em presença. Você não precisa entender a alma, precisa permitir que ela te use como instrumento. Todo o sofrimento vem da tentativa de ser o maestro do que nasceu para ser música. O ego quer controlar o ritmo, mas a alma é o ritmo. Enquanto você tentar dominar o fluxo, sentirá resistência, mas o segredo não é desistir, é dissolver a necessidade de vencer. Pois a alma nunca luta, ela observa. Ela não impõe, ela magnetiza. E quando o humano entende isso, o caos não desaparece, mas perde o poder de feri-lo. Há uma diferença invisível entre introspecção e fuga. Muitos se sentam para ouvir a alma, mas o fazem fugindo do barulho externo, não atraídos pelo chamado interno. Isso inverte o campo magnético. Você não ouve a alma porque se isolou. Você a ouve porque se esvaziou. Há um momento em que o silêncio deixa de ser ausência de som e se torna presença pura. Nesse estado, não há esforço. Só escuta. A alma fala em frequências, não em frases. Se você busca respostas, ela se cala. Se você oferece presença, ela revela. E é por isso que quase ninguém a ouve. Todos querem instruções, mas quase ninguém quer dissolução. Toda tentativa de ouvir a alma usando a mente é como tentar capturar o vento com as mãos. A mente busca conceitos, a alma transmite vibrações. Por isso Rumi dizia que o que você busca também está te buscando. Ele não falava de romance, falava de ressonância. Quando o buscador para de correr, o que ele busca o alcança. Mas poucos compreendem o real sentido disso. Não é sobre parar fisicamente, é sobre cessar a tensão vibracional de querer possuir. O que é seu por essência não precisa ser conquistado, só lembrado. E a lembrança
não acontece pela força, mas pela sintonia. Você não acorda o espírito, você o deixa emergir. A alma não se manifesta através de rituais complexos. Ela se revela em gestos simples, o toque na água, o som distante, a brisa no rosto. São chaves sutis, mas o ego busca grandiosidade, símbolos, validação. A alma busca leveza. Por isso, quanto mais barulho espiritual existe no mundo, mais distante da essência se fica. O verdadeiro mestre não é o que fala sobre Deus. É o que se torna tão silencioso que Deus fala através dele. Quando a alma ocupa o corpo, a mente deixa de ser autoridade. E a vida, ao invés de ser um campo de batalha, se torna um campo de revelação. Existe um ponto em que a dor e a alma se tornam inseparáveis. E é nesse ponto que muitos desistem. Acham que estão se perdendo, quando na verdade estão sendo fundidos. O sofrimento espiritual não é castigo, é lapidação. É o fogo que transforma pedra em portal. Quando Rumi dizia, a ferida é o lugar por onde a luz entra, ele falava da iniciação. Toda alma desperta passa por colapsos. O colapso é o parto, é o grito antes da expansão. Então, se você sente que está ruindo, não fuja. Está apenas se tornando translúcido o suficiente para ser atravessado pela luz. Os buscadores tentam elevar a vibração, mas esquecem que a vibração da alma não é alta, é profunda. Não se eleva para o céu, mergulha no centro, porque a alma não está acima, está dentro. E quem tenta subir, foge de si. A verdadeira ascensão é descida, descida à essência. Ao mergulhar, você não encontra mais o divino lá fora. Você o reconhece pulsando no íntimo. Essa inversão muda tudo. O que parecia sagrado torna-se simples, e o que parecia comum revela-se divino. Assim, o ato de respirar pode se tornar oração. O silêncio pode ser templo. E o instante presente, a única liturgia real. O erro mais sutil de quem busca a alma é achar que ela se revela na paz. Às vezes, ela se revela na ruptura. Quando tudo que você acreditava colapsa, é a alma que está redesenhando o mapa. Ela destrói certezas para abrir espaço ao real. Por isso, quando você sentir tudo ruir, não interprete como punição. É ajuste de frequência. A alma não negocia com ilusões. Ela desmantela tudo que impede o contato. Então, quando o chão sumir, não tente se apoiar. Respire e ouça. Pode ser o primeiro som real vindo de dentro. O silêncio da alma é diferente do silêncio humano. O humano silencia por cansaço. A alma silencia por sabedoria. Ela não quer que você fale menos, quer que fale com propósito. Quer que cada palavra tenha alma. Quando você fala a partir do centro, a vibração cura. Quando fala a partir do ego, a vibração drena. E é por isso que há pessoas que, mesmo em silêncio, curam, e outras que, mesmo caladas, esgotam. A diferença não está no som, está na origem da frequência. O verbo da alma é criação. O verbo do ego é repetição. Onde está sua voz agora? A conexão com a alma não acontece meditando mais tempo, mas esquecendo o tempo. Quando o tempo dissolve, o sagrado se infiltra. É aí que surge o que os místicos chamam de estado de transparência. Você não está mais tentando sentir algo. Você se torna o próprio sentir. E nesse ponto, a existência começa a te usar como canal. O corpo vibra, as mãos sabem, o olhar transmite. Não é mais você que vive, é a vida que se expressa através de você. E, ironicamente, é aí que nasce o verdadeiro eu. O eu que não se define, mas se percebe em tudo. Você já percebeu que toda tentativa de entender a alma cria mais distância? É como tentar medir o infinito com uma régua. A alma não cabe no raciocínio, ela se revela na rendição. O paradoxo é que quanto mais você tenta compreender, menos sente. Mas quanto mais você sente, mais compreende. Não com a mente, mas com a vibração. Esse é o saber antigo que os sufis chamavam de marifa, o conhecimento direto do coração. Ele não se estuda, se absorve, não se conquista, se recorda. E talvez, neste instante, algo em você já esteja começando a lembrar. A alma não é um destino, é uma respiração contínua. Aquilo que parecia o fim era apenas o eco do começo.
O deserto que antes te assustava, agora floresce dentro de ti, não com flores visíveis, mas com perfumes que a mente não consegue nomear. O que você chamava de dor era o tambor sagrado da transformação batendo no fundo do peito. O que chamava de vazio era o espaço que o divino criava para poder te habitar por inteiro. Rumi diria que o amado só entra quando você para de tentar abrir a porta, porque ela nunca esteve trancada. A alma sussurra em ondas invisíveis. Ela não quer que você entenda, quer que se renda. Quer que abandone o hábito de procurar e simplesmente se torne o próprio chamado. Cada respiração tua é um convite para um reencontro que acontece agora, não depois. E enquanto o mundo tenta te convencer a correr, o amado apenas espera, pacientemente, como o sol espera pela flor que ainda teme desabrochar. Você sente? Há um perfume antigo no ar, o mesmo que dançava nos versos de Rumi, o mesmo que te trouxe até aqui e que agora te observa em silêncio. Não é o fim, é o sopro que antecede a próxima revelação. Porque a alma não conclui, ela continua. E cada vez que você retornar a este espaço, algo em você será novo, mais leve, mais real. O silêncio não é ausência, é o ventre onde o verbo renasce. E talvez, se você fechar os olhos agora, consiga ouvir o amado ainda te chamando, não de longe, mas de dentro. Quantas vezes mais será preciso ouvir até que você atenda? Seja membro do canal, porque há ensinamentos que não podem ser explicados, apenas vividos. Os membros recebem mensagens ocultas, ativações sufi e vivências que não estão em lugar algum. Entre agora no Círculo do Amado.